Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos vocês. Mais uma vez estamos reunidos diante da palavra do Senhor e eu espero que seja um momento de edificação para os nossos corações. Desde já eu convido você a prestar total atenção àquilo que será falado essa noite, a fim de que, de alguma forma, a gente possa sair daqui edificado pelo poder da palavra e dispostos a tratar daquilo que vai ser falado em nossos próprios corações. Para quem não sabe, nós ao longo de algum tempo já temos estudado o livro de Atos. E no livro de Atos a gente percebe um certo tipo de padrão. E que padrão é esse? É o padrão do evangelho sendo perseguido. Dentre vários padrões que existem no livro de Atos, esse padrão ele se repete muito frequentemente. Ao longo de todo o livro temos percebido que os homens de Deus chegam a alguns lugares, pregam o evangelho e então a perseguição começa a acontecer. São apedrejados, são açoitados, são presos, são perseguidos. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós veremos mais uma vez os homens de Deus chegando a uma cidade, pregando o evangelho, demonstrando o poder de Deus e então acontecerá um tumulto. O tema do nosso sermão hoje, na verdade, é uma pergunta. Por que tanto tumulto no caminho? Por que ao longo do livro de Atos acontece tanto tumulto, acontecem tantas perseguições, tantas tribulações para o povo de Deus? Nós vamos tentar responder essa pergunta nessa noite, por isso eu convido você a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 19. Nós vamos ler esse texto, é um texto bem conhecido da igreja, acredito que alguns irmãos conheçam esse texto, e é um texto que tem muito a falar aos nossos corações. Atos capítulo 19, se você trouxe a sua Bíblia, acompanhe comigo, a partir do versículo de número 23. Preste atenção no texto. Diz assim, palavra de Deus. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: Grande é a Ártemis dos Efésios! O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios? Quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que se apresentem suas queixas ali.
Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isto, encerrou a assembleia. Capítulo 20. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Meus irmãos, o capítulo 19 de Atos, ele nos relata algumas coisas muito importantes que aconteceram na província da Ásia. Mas antes disso, se você lembrar, no capítulo 16, a Bíblia vai dizer pra gente, Lucas escrevendo, ele vai dizer que Paulo desejava ir à província da Ásia pregar o evangelho na Ásia. Mas naquele texto nos é dito que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de ir à província da Ásia. Depois um varão com roupas macedônias aparece a Paulo pedindo, ajuda-nos, e Paulo então vai para a Macedônia. Mas agora, no capítulo 19, chegou o momento de Paulo adentrar a Ásia. Chegou o momento do evangelho ser pregado nessa localidade. E no capítulo 19 de Atos, nós vemos que Paulo chega lá e o evangelho chega em Éfeso, com poder e autoridade. O evangelho chega em Éfeso, Paulo chega naquela cidade e logo de cara o Espírito Santo é derramado sobre uns homens que estavam lá, criam no evangelho, mas ainda não haviam conhecido perfeitamente o caminho do evangelho. Paulo ora sobre aqueles homens, impõe as mãos sobre aqueles homens e eles recebem o dom do Espírito. Mas o texto prossegue e nos diz que alguns homens estavam naquela cidade enfermos, doentes, e Paulo então prega o evangelho, mas não somente isso. Existem curas extraordinárias acontecendo naquele lugar. O texto de Atos capítulo 19 diz pra gente que até mesmo os lenços e aventais eram usados para curar. Deus estava testemunhando de forma poderosa, por meio de sinais e milagres, que o evangelho havia chegado àquela localidade com um imenso poder. Mas não somente isso. O maior de todos os milagres também estava acontecendo. Grandes multidões estavam se arrependendo de seus pecados e se voltando para Deus. Grandes multidões estavam abandonando os ídolos e se voltando para Deus. E não era algo da boca para fora. Atos 19, versículo 18 em diante, vai dizer assim, muitos dos que creram vinham, confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande era o número dos que tinham praticado ocultismo. Eles reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Assim, a palavra do Senhor muito se difundia e fortalecia. Ou seja, o evangelho chegou de forma poderosa ali. Aqueles que praticavam o ocultismo pegaram seus livros valiosos, queimaram em praça pública. Que grande testemunho de fé. Que grande testemunho aqueles homens estavam dando de que o passado deles haviam ficado completamente para trás. Agora o passado foi queimado e agora eles vão viver uma nova vida, não mais com os ídolos, não mais no ocultismo, mas com Deus em Cristo Jesus. E o texto avança. Chegamos no versículo 23, quando ele diz pra gente que houve naquela cidade, depois de um certo tempo, um grande tumulto. E daí vem a pergunta: por que tanto tumulto no caminho? Por que tanto tumulto vai acontecer aqui, se aquilo que esses homens estão fazendo é algo tão bom? Paulo estava pregando o evangelho, Paulo estava curando as pessoas por meio do poder de Deus. Por que tumulto? Por que uma cidade fica alvoroçada? Por que uma cidade fica tumultuada quando os paralíticos voltam a andar?
Quando os cegos começam a enxergar, quando os surdos começam a ouvir, por que uma cidade fica alvoroçada? Por que tanto tumulto no caminho? A gente vai ver a resposta para isso em 3 momentos. O primeiro momento é: existe tumulto no caminho, porque o evangelho que é pregado expõe os ídolos. E de que forma que isso acontece no nosso texto? Nós lemos o texto e percebemos que existem alguns personagens aqui. Nesse primeiro momento eu quero destacar apenas 2. Demétrio e o escrivão. Quando olhamos para esse homem chamado Demétrio, nós percebemos que ele se apresenta diante do povo com uma queixa. Que queixa é essa? Olha, esse homem chamado Paulo está nos atrapalhando. Esse homem chamado Paulo está pregando o evangelho, as pessoas estão se convertendo e elas estão abandonando os ídolos. E isso é um grande problema para a gente. Por quê? A nossa profissão depende dos ídolos. A nossa profissão depende da idolatria, porque nós fazemos miniaturas do templo, nós trabalhamos com isso, é a nossa fonte de lucro, é a nossa fonte de renda. Agora, se as pessoas creem em Cristo, se as pessoas creem em Jesus e abandonam os ídolos, elas não vão mais comprar da gente. Então a gente precisa tomar cuidado e prestar atenção àquilo que esses homens estão fazendo. A gente precisa fazer algo contra esses homens. Só que Demétrio, ele não vai falar como se ele estivesse simplesmente defendendo a sua posição ou a sua profissão. Demétrio, de alguma forma, ele vai mesclar seus desejos com uma falsa defesa de Ártemis. Porque ele vai dizer, não apenas isso. É como se ele estivesse dizendo, eu não estou defendendo apenas aqui a nossa causa financeira. Não, não é só isso. Mas também eu estou defendendo aqui que se a gente não parar o avanço do evangelho, o avanço da pregação desses homens, a grande deusa que nós adoramos vai ser destituída de sua majestade. O templo que nós temos, e um templo imenso, uma das maravilhas da antiguidade, vai perder todo o seu brilho, todo o seu poder. Por quê? As pessoas não virão mais adorar aqui. Então, em defesa da deusa, em defesa do templo da deusa, a gente precisa fazer alguma coisa para parar o avanço do evangelho. Perceba, existe algo sutil que acontece aqui nesse texto. Esse homem, no fundo, ele está mais preocupado com o seu bolso do que com a deusa. Você consegue perceber isso no texto? A maior preocupação desse homem não é de fato com a adoração a essa deusa. Sabe por quê? Haviam inúmeros outros ídolos. Haviam inúmeros outros deuses na cidade de Éfeso. O problema dele não é com outro Deus sendo pregado na cidade de Éfeso. O problema dele é com outro Deus sendo pregado na cidade de Éfeso, mas é um Deus que pede exclusividade. No momento que as pessoas se convertiam a Cristo, elas abandonavam a idolatria. E se elas abandonavam a idolatria, a fonte de lucro desse homem ia embora. Percebe? Então, o principal motivo desse homem estar irritado não é por causa de um outro Deus que está sendo pregado. Haviam inúmeros outros. É porque o bolso dele estava começando a esvaziar. As pessoas queimavam seus livros de ocultismo, as pessoas deixavam de comprar miniaturas do templo ou da deusa. A fonte de lucro estava indo embora. Mas perceba a sutileza. Ele mascara o seu real propósito com uma falsa piedade em nome da deusa Ártemis. Ele diz, olha, se não os pararmos, a deusa vai cair em descrédito. Se não os pararmos, a deusa não vai ser mais adorada. Percebe isso? E aí a gente avança para o outro personagem, o escrivão da cidade. Esse ofício desse homem não era apenas alguém que escrevia as coisas. Não. Ele tinha uma autoridade de administrador. Ele administrava a coisa da cidade. Por que esse homem, que tinha um cargo público, decide se colocar no meio de uma multidão para tentar acalmar a multidão? Por quê? A princípio parece que é alguém que apenas quer saber da paz. A princípio, olhando o texto, parece, poxa, esse homem ele apenas está preocupado com a paz na cidade. Mas se você analisar com cuidado, se você estudar com cuidado, você vai perceber que havia uma das coisas que Roma mais detestava. Eram os tumultos. Roma odiava os tumultos. Éfeso era uma província romana. Éfeso estava sob a autoridade de Roma. E nessa cidade havia um homem que estava trabalhando para o governo, que era esse escrivão. Agora, por que ele quer parar aquele tumulto o mais rápido possível?
Porque se Roma descobre que está acontecendo um grande tumulto em Éfeso, eles mandam representantes, destituem as autoridades de seus cargos e colocam outras. Por quê? Esses homens não estão dando conta do problema. Esses homens não estão dando conta de acalmar os ânimos na cidade. Então, vamos tirá-los e colocá-los outros. No fundo, esse homem está trazendo paz à cidade. Não em nome da paz, mas em nome do seu cargo, em nome do seu poder, em nome da sua posição naquela cidade. Ou seja, temos aqui 2 homens que estão defendendo seus próprios interesses, mas que conseguem de alguma forma mascarar seus interesses com coisas aparentemente boas. E sabe o que é mais interessante? É que nossos corações conseguem fazer isso de uma forma absurda. Sabe o que é mais interessante? É que você consegue pegar seus desejos, você consegue pegar as suas intenções e moldá-las com uma aparência de piedade para que as pessoas aceitem. Quer ver um exemplo claro? Você ficar sabendo de uma notícia. Você sabe que algo está acontecendo na vida de alguém. E então você começa a se coçar para contar para outras pessoas. Mas você não pode chegar e sair contando simplesmente. O que você faz? Deixa eu te falar um motivo para oração. Vamos orar pela fulana que está acontecendo isso. Está pegando algo que é ruim. Está moldando, está dando uma roupagem de piedade para que aquilo se torne aceitável. Nós fazemos isso o tempo todo. Fazemos isso quando os nossos interesses estão diante de nós e nós queremos que aquilo aconteça, mas se a gente falar do jeito que tem que ser falado, não vai dar muito certo, não vão seguir, não vão nos acompanhar, não vão aceitar. Então o que a gente faz? A gente tenta encontrar uma forma melhor de dizer, uma forma melhor de moldar, uma forma melhor de trabalhar isso no coração das pessoas para que aquilo que nós queremos seja aceito por elas. Tem um texto claro que ilustra perfeitamente isso para a gente. Abre João capítulo 12, rapidamente. Perfeitamente, João capítulo 12 vai nos mostrar como é possível que as nossas intenções sejam mascaradas com uma aparência de piedade, mas no fundo não tem nada de piedoso. João capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava retirar o que nela era colocado. Percebe? A adoração genuína está acontecendo naquele lugar. Judas olha para aquilo, o desejo do coração dele era que aquele perfume fosse vendido, porque entraria uma enorme quantidade de dinheiro, e assim ele poderia roubar mais. Mas olha só como ele mascara. Por que não foi vendido e dado aos pobres? Percebe? Meus irmãos, quantas vezes não fazemos algo semelhante? Quantas vezes não temos alguns desejos em nossos corações que não temos coragem de expor às pessoas? Mas então, aos poucos, vamos manipulando. Vamos tratando as pessoas como meras marionetes a fim de que nossa vontade seja feita. Vamos moldando e falando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para que aquilo que desejamos seja feito. Às vezes moldando com uma roupa de piedade. Sonde seu coração. Vasculhe a sua mente. Reflita se você em algum momento não fez algo semelhante a isso. É o que esses homens estão fazendo. E é por isso que o evangelho causa tanto tumulto. Porque ele expõe os verdadeiros ídolos do coração. O evangelho, ele expõe os verdadeiros ídolos do seu e do meu coração.
É por isso que o tumulto está acontecendo aqui. Mas não só por isso. Em segundo lugar, o evangelho causa tanto tumulto no caminho, porque ele confronta os ídolos. Perceba que a mensagem de Paulo diz Demétrio, versículo de número 27, ele diz assim, versículo 26, ele diz: estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando o grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Como que Paulo estava desviando as pessoas? Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. A pregação de Paulo é a pregação daquele que confronta os ídolos. É a pregação daquele que diz: olha, não faz sentido algum que aqueles que foram criados adorem outras criaturas. Não faz sentido algum que aqueles que são matéria adorem a matéria. Nós precisamos adorar ao Criador de todas as coisas, não as coisas que foram criadas. Era a mensagem de Paulo, semelhante àquilo que ele havia pregado em Atenas. Paulo dizia em Atenas: nós somos feitos por Deus. Não devemos adorar as coisas que foram criadas. E assim Paulo estava convencendo as pessoas. Perceba, o evangelho confronta os ídolos. E o evangelho confronta os ídolos de uma forma fascinante. Porque com os ídolos você precisa dar e talvez você receba. É assim que funciona. Na cidade de Éfeso, como eu disse, e em todo o Oriente Antigo, haviam inúmeras divindades. Eram muitos deuses, muitos. Havia um Deus para absolutamente qualquer coisa. Se você estivesse passando por um problema financeiro, vai a esse Deus que ele resolve. Se você estivesse enfrentando um problema de saúde, vai a esse Deus que ele resolve. Se você está enfrentando um problema relacional, amoroso, vá a esse Deus que ele resolve. É fertilidade o seu problema? Vá a esse Deus que ele resolve. E assim era feito. Não é muito diferente do que acontece hoje em dia. Não é muito diferente em muitas religiões que nós temos hoje em dia. E principalmente no Brasil. Se a sua causa é essa, acende a vela para o padroeiro tal. Se o seu problema é esse, não, reza por padroeiro tal. Não, se o seu problema é aquele, não, vai para lá. E assim, vai para lá e vai para cá. Vai para lá e vai para cá. De repente, chega Paulo dizendo: gente, peraí. Não. Não é mais assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas são. Não é assim que as coisas foram feitas para ser. As coisas foram feitas para ser. De modo que você, com as suas causas e as suas demandas, vá diante de um só Deus, que é o Criador de todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que cuida de absolutamente tudo. Você não precisa ir a muitas divindades, é apenas ao único e verdadeiro Deus. Isso começa a mexer com a mente dos idólatras. Peraí, então eu não preciso mais me sacrificar para vários deuses? Eu não preciso mais oferecer sacrifícios para vários deuses? Eu só preciso agora adorar a um único e verdadeiro Deus? Isso vai mexendo. O confronto da idolatria com o cristianismo vai acontecendo e ele é real no coração das pessoas. E o que é fatal é que nesse confronto as pessoas precisavam entender que no evangelho elas têm coisas que elas não merecem. Na idolatria, você tem coisas porque você sacrifica. No evangelho, você tem coisas porque Deus é gracioso. Na idolatria, se você não sacrificar, nada acontece. No evangelho, Deus vem aos pecadores e dá as coisas das quais nós necessitamos, como nós cantamos, por graça e misericórdia. Percebe como isso é poderoso e vai mudando o coração? E mais ainda, olha quão surpreendente isso é. No evangelho, você não mata seu filho, mas Deus entrega o filho dele por você. Haviam sacrifícios humanos. Olha como isso é transformador. Não! Você não precisa mais pegar seu filho e sacrificar aos ídolos, aos deuses. Não! Deus sacrificou o seu filho por você. Olha como isso transforma, como isso muda a mentalidade. O evangelho confronta os ídolos. A mentalidade pagã estava sendo completamente modificada. Quando eu olho para isso, eu lembro do Antigo Testamento.
um homem muito importante chamado Naamã. Naamã estava leproso. E de repente aquele homem se pega numa enrascada. Como vai ser curado da lepra? Não havia jeito. Não havia solução. Até que finalmente uma menina, uma escrava, diz a ele: olha, quisera eu que o meu senhor fosse a Israel e falasse com o profeta que há em Samaria. Lá ele seria curado. Naamã decide montar a sua mala, arrumar as suas coisas e partir rumo a Israel em busca da cura. Mas sabe o que é interessante? Quando Naamã parte para Israel, ele não pega apenas roupa, ele não pega apenas comida para o caminho. Sabe o que ele pega? Tesouros para pagar a divindade pela cura. Porque é assim a mentalidade pagã. Peraí, eu vou sair daqui, da minha cidade, vou para Israel para ser curado e não vou pagar por isso? Vai ser de graça? Não tem como. Eu tenho que levar prata, eu tenho que levar roupas caras para eu pagar pela minha cura. Quando ele chega lá, se depara lá com o mensageiro do profeta que diz: olha, é simples, vai para o Rio Jordão, mergulha 7 vezes e está tudo certo. Olha que coisa interessante. Depois que ele é curado e ele tenta pagar, não é aceito o pagamento. Porque as coisas com Deus não são pagas. Não é assim que funciona. Percebe? Como isso transforma a mente de um idólatra. Peraí. O evangelho está trazendo para mim coisas preciosíssimas pelas quais eu não tenho que pagar? É exatamente isso. Sabe qual é o problema? É que muitos cristãos ainda têm uma mente de idolatria, que acham que precisam pagar a Deus por aquilo que recebem. Ainda existe no meio do povo de Deus um resquício de idolatria que faz você pensar que você recebe as coisas quando você está em santidade e que você perde as coisas quando você está em pecado. É ou não é? Ainda existe no coração humano, caído, até mesmo do cristão, a falsa ideia de que você é mais amado quando está em santidade e é menos amado quando está em pecado. É ou não é? Há ou não há esse sentimento no coração? Quando você peca, você pensa: oh, Deus está me amando pouco agora. Quando você está vivendo ali em santidade, orando, lendo a palavra, você pensa: ah, agora Deus está me amando de verdade, porque não tem como não me amar se eu estou orando e fazendo tudo que eu tenho que fazer. Mente idólatra precisa ser redimida. Deus não te ama pelo que você faz. Ele te ama por causa do que Jesus Cristo fez por você. Tira o fardo do coração. Tira o fardo dos ombros de achar que a sua salvação depende de você. Tira o peso das costas de achar que o amor de Deus por você depende das suas ações. Não dependem. Dependem única e exclusivamente da obra de Cristo feita na cruz do Calvário por mim e por você. O Evangelho confronta os ídolos. E os ídolos precisam ser derrubados. Eles precisam ser destruídos. Em terceiro lugar, o Evangelho causa tumulto, porque ele transforma os corações. Esse tumulto aqui não aconteceria se as pessoas que se convertessem ao cristianismo continuassem adquirindo os produtos do templo, dos ourives, daqueles que trabalhavam vendendo a religião. Pensa comigo. Tá, eles se converteram ao cristianismo, mas tudo bem, eles continuam comprando as bijuterias, eles continuam comprando aquilo que a gente vende. Não tem problema nenhum se você se converte ao cristianismo, mas não abandona as suas práticas. Continue fazendo o que vocês estão fazendo e a gente fica em paz, tranquilo. Não é o que acontece. Sabe por quê? Porque o Evangelho, ele expõe os verdadeiros ídolos, o Evangelho confronta os ídolos e o Evangelho transforma o coração dos idólatras. As atitudes, as ações são transformadas. É por isso que os livros são queimados em praça pública. É por isso que aqueles que se convertem deixam de comprar os produtos que esses homens vendiam. É por isso que o tumulto é causado nesse lugar. Por quê? O Evangelho transforma as atitudes, porque o Evangelho transforma os idólatras. E deixa eu te contar, sempre que houver transformação,
Sempre que houver mudança de vida, vai ter tumulto ao redor. Talvez alguns de vocês possam experimentar isso em casa. No relacionamento, marido, mulher, filhos, parentes. Como você experimenta isso em casa? Quando você tinha uma prática, ou várias práticas, você se converte. Entregou sua vida a Jesus Cristo. E agora você percebe que as práticas que você tinha não são mais práticas que você deve manter. Agora você deve abandonar essas práticas. E agora você tem uma vida diferente. A mentira que dominava a sua vida já não domina. A fofoca que dominava a sua vida já não domina. O engano, o roubo, a maledicência e diversas outras coisas que dominavam sua vida no passado, agora já não domina, foram transformadas. E sabe como isso vai ser recebido pelos outros? Não com bons olhos. Não de uma maneira aceitável. Não. Vai gerar tumulto. Vai gerar tumulto no seu lar. Quando você abandonar os pecados que você comete, porque as pessoas estão acostumadas com os seus pecados. E se você de repente deixa de cometê-los, isso gera tumulto. Quer ver um exemplo claro? Deixa eu pensar como que eu vou falar isso. Tá. Quando eu era pequeno, algumas coisas aconteciam. E uma delas é que às vezes os cobradores vinham à porta para cobrar. E se você é uma criança e tem alguém em casa devendo a outra pessoa que está chamando na porta, o que essa pessoa vai falar? Vai lá e fala que eu não tô. Então, você é criança? Você vai lá e fala, não tem ninguém aí não. E acabou, fim de papo. Agora imagina que as coisas vão avançando, de repente você vai crescendo, vai amadurecendo, vai evoluindo, e o que acontece? Você se converte. O evangelho alcança teu coração. Então, na próxima vez, você está em casa, o cobrador vem, chama, e a pessoa diz, vai lá e fala que eu não estou. O que vai acontecer? Não posso fazer isso. Não posso mentir. Percebe o tumulto armado? E assim são com várias outras coisas. Pensa num relacionamento de um casal, que de repente o cônjuge estava acostumado com uma rotina, mas agora isso tem que parar porque eu me converti. Tumulto. Pensa no trabalho, isso vai acontecer no trabalho, por quê? No trabalho você estava acostumado a falsificar documento, a cobrir falta, a fazer coisas que eram erradas, mas que você fazia, e agora você se converteu e não faz mais, então o que vai acontecer? Tumulto no trabalho. Percebe? Quando o tumulto acontece, ou por que o tumulto acontece? O tumulto acontece porque a vida do idólatra foi transformada. As práticas antigas foram abandonadas. O maior problema é quando a pessoa se converte, mas aparentemente não tem tumulto algum em lugar nenhum. Por quê? Talvez, as práticas antigas não foram abandonadas. Então não tem tumulto. Não é isso que está acontecendo aqui. O tumulto está acontecendo porque as práticas antigas foram abandonadas e agora as práticas novas estão trazendo problemas àqueles que estão ao redor. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, para que a gente possa perceber que os tumultos que podem acontecer ao nosso redor, que os tumultos que acontecerão ao nosso redor, precisam ser encarados da forma certa, com fidelidade. Em momento algum, ao longo do livro de Atos, você vai encontrar Paulo, Pedro, João, seus companheiros, cedendo aos tumultos. Em momento algum, você vai ver esses homens cedendo à pressão, dizendo, não, se está gerando problema, então deixa eu fazer aqui o que eu fazia antes, não tem problema, para gerar a paz. Não, isso não acontece. E nós precisamos estar preparados para isso. Embora tenhamos uma missão de paz na terra, embora estejamos aqui para trazer amor, existirão momentos que a guerra virá até nós. Existirão momentos que o tumulto virá até nós. E nesses momentos precisaremos estar firmes,
mantendo a nossa posição, preparados em Cristo para resistir a tudo isso. Perceba, o evangelho está causando alvoroço nessa cidade. A transformação das pessoas está causando tumulto. Mas por quê? A grande questão é, por quê? Caminhando para o final, a gente percebe que essas pessoas foram transformadas. Elas abandonaram os ídolos, se voltaram para Deus, porque elas compreenderam a superioridade de Cristo. Elas compreenderam a superioridade do Evangelho. Elas compreenderam como Cristo é maior do que todos os outros ídolos, como Ele é maior do que todas as outras coisas. Elas compreenderam que em Cristo existe uma satisfação plena. Isso é importante. Os ídolos podem até dar aquilo que você almeja, mas eles não podem dar algo que vai satisfazer o coração plenamente. Existem pessoas cujos ídolos, cujos desejos do coração estão voltados completamente para o dinheiro. Mas o dinheiro não pode satisfazer completamente. Sabe por quê? Uma hora ele acaba. De repente ele pode acabar. Existem pessoas que estão completamente voltadas, dedicadas a encontrarem um amor. Mas isso não vai satisfazer plenamente o coração, porque isso pode ir embora de repente. Pense em absolutamente qualquer coisa que você possa receber aqui nessa terra, ou que você possa possuir aqui nessa terra. Não vai satisfazer plenamente o teu coração. Isso pode acabar de repente. Por isso que o convite do Evangelho é tão revolucionário. É o convite daquele que diz assim, olha, creia em Cristo Jesus. Ele não tem fim. Creia em Cristo Jesus. Ele não acaba. Creia em Cristo Jesus. Porque ali você jamais será decepcionado. O dinheiro pode decepcionar. O trabalho tão almejado, tão sonhado, pode decepcionar. Aquele amor, aquele relacionamento tão desejado, pode decepcionar. Aquele símbolo de família perfeita, pode decepcionar. Mas Cristo Jesus jamais decepciona. E quando você experimenta o amor que Ele tem por você, as coisas mudam completamente de figura. Você consegue enxergar como é verdadeiro o amor de Deus. E eu acredito, para finalizar, que é exatamente esse o ponto-chave de todo o embate entre a idolatria e o Evangelho. Na idolatria, você não se relaciona com o ídolo, você não é amado pelo ídolo, você apenas tem um relacionamento de troca. No Evangelho, você tem um relacionamento íntimo com Cristo. No Evangelho, você tem um amor que é demonstrado de forma poderosíssima por você, que consegue transformar o seu coração. Para a gente finalizar, eu quero ler com você Isaías capítulo 49. Olha isso que o profeta escreveu. Isaías 49. Isaías 49, versículo de número 14. Olha o que o texto diz. Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Esse era o sentimento do povo. Se sentindo abandonado, desamparado, esquecido por Deus. Mas olha a resposta de Deus para o povo. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama? E não ter compaixão do filho que gerou?
Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Olha o que Deus está dizendo. O povo estava se sentindo abandonado. O povo estava se sentindo rejeitado por Deus, desamparado por Deus. E então Deus vem e responde ao povo: haverá mãe que abandone o filho que ainda mama? O filho que foi gerado? Deus está usando uma metáfora muito poderosa. Eu não preciso gastar tempo argumentando como uma mãe normalmente ama seu filho. Vocês sabem como é absurdo o amor. Vocês sabem como é gigante, imenso esse amor. Eu não preciso gastar tempo nisso. Mas vocês sabem também que até mesmo uma mãe pode abandonar seu filho. Isso acontece. Deus está dizendo: ainda que a mãe que normalmente ama o seu filho incondicionalmente abandone o seu filho, ainda que ela possa fazer isso, eu jamais farei isso. Só essas palavras já encorajariam imensamente. Só essas palavras já serviriam para encorajar você que está se sentindo abandonado por Deus. Só isso já serviria para encorajar o seu coração, o seu que você pensa que Deus não está vendo a sua situação, Deus não está acompanhando a sua causa, Deus não está ajudando, Deus não está trabalhando, Deus está parado, Ele não está vendo nada. Só isso já é suficiente para relembrar você do amor que Deus tem por você. Mas aqui são só palavras. Falar que ama, qualquer um fala. Deus vai além na metáfora. Versículo de número 16. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Deus está indo além da metáfora. Ele está falando, olha só, eu gravei você na palma das minhas mãos. Agora, entra na mente de quem está lendo isso na primeira vez. Entra na mente de quem está ouvindo isso na primeira vez. Naquela época, era comum que os senhores marcassem seus escravos. Era comum que os senhores marcassem seus servos. Mas tem uma coisa que você nunca iria ver na antiguidade: um senhor que é marcado pelo servo. Um senhor que é marcado com o nome do servo. Você nunca ia ver isso. Olha como Deus está extrapolando o seu amor. Ele está dizendo, pensa no imaginável. Pensa no inimaginável. Pensa no impensável. É o meu amor por você. Mas aqui, até o momento, são só palavras. Eu te amo mais que uma mãe. Eu te amo mais que um senhor de escravos. São só palavras. A história avança. O tempo passa. Num certo domingo, estava acontecendo um culto. Jesus aparece naquele culto. Um homem chamado Tomé fala, Senhor, eu só vou acreditar se for o Senhor, se eu vi as feridas, os buracos nas mãos. Então Tomé se aproxima. Jesus estende os braços e mostra a Tomé, olha, aqui estão as feridas, aqui estão os buracos, porque o amor de Deus não é um amor só de palavras, é um amor de ação. E a maior ação que aconteceu foi a ação do Filho de Deus na cruz do Calvário, tendo suas mãos perfuradas, seu corpo perfurado, seu sangue derramado nos nossos lugares. É isso que entra na mente do idólatra e ele consegue perceber a enorme diferença que há entre os ídolos e Deus. Os ídolos não te amam. Deus te ama. Os ídolos exigem sacrifícios seus para te dar algo. Deus sacrificou seu Filho amado para te dar a maior e melhor coisa de todos os tempos. Ele mesmo. De modo que agora, olha como é revolucionário o Evangelho. Agora, você não precisa de um sacerdote para ir até um ídolo sacrificar para você. Agora, em Cristo, você tem acesso livre ao Pai, pela mediação única e exclusiva de Jesus Cristo, aquele que sangrou por você. A pergunta que fica é, como não abandonar os ídolos
e se voltar para esse Deus. Como não abandonar as outras coisas, como não abandonar os outros atos, como não abandonar os antigos pecados e se render completamente a esse Deus que ama e sangra por você. Por isso, meu convite nessa noite para cada um de nós é para que olhemos e vejamos a enorme diferença entre os ídolos e Cristo Jesus. É completamente incomparável. Você consegue perceber isso? Você consegue olhar para esses homens e dizer quão perdidos eles estavam, gritando por 2 horas: grande é a Ártemis dos Efésios. A que ponto a cegueira humana chega? Você consegue olhar para isso e agradecer a Deus, porque seus olhos foram abertos e hoje você consegue ver a incomparabilidade, a enorme diferença, a enorme superioridade de Cristo Jesus e tudo aquilo que Ele fez por você. Esse é o nosso Deus. Por isso eu quero orar com você nessa noite, clamando a Deus para que Ele tenha misericórdia de nossas vidas, clamando a Deus para que, se há algum ídolo em nossos corações, se existe algo que nós temos amado mais do que a Deus, nos dedicado mais do que a Deus, que Ele possa ter misericórdia de nossas almas, perdoar nossos pecados e nos colocar de volta no caminho da adoração ao verdadeiro Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar.